O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, passada a agenda das comemorações do bicentenário de nossa cidade, retomamos a nossa rotina que, evidentemente, contempla várias situações no que se refere à dinâmica de Nova Friburgo. Prestação de serviços públicos, sobretudo em diversas áreas, tomam destaque na agenda municipal. Até porque, conforme você já tem conhecimento, nós temos uma situação absolutamente diferente da maioria das cidades brasileiras. Não obstante, o tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto em algumas áreas de Nova Friburgo, iluminação pública, limpeza urbana, operação da rodovia RJ 116, funcionamento do teleférico, administração dos terminais rodoviários e transporte coletivo em nossa cidade, todas são prestadas pela iniciativa privada, o que torna esse cenário absolutamente diferente e que precisa ser devidamente observado, tratado e fiscalizado pela administração pública. Em várias oportunidades fui incisivo ao me manifestar na proposta de que já deveríamos ter uma agência municipal de fiscalização dos serviços concedidos, tal o cenário extremamente multidisciplinar, em que esta agência, a exemplo do que existem em vários outros setores pelo Brasil afora, existem atividades que são devidamente reguladas e fiscalizadas por agências nacionais, na área do transporte, da saúde, dos serviços públicos, enfim, e que em Nova Friburgo poderíamos ter esta iniciativa que seria extremamente interessante para intermediar as tratativas entre concessionárias, usuários e poder público. Mas que esta agência tivesse estrutura própria para que pudesse contemplar profissionais das múltiplas áreas que devem estar atentos e conhecedores de cada contrato de concessão, como também com dotação orçamentária prevista no orçamento municipal, tal como, guardadas as devidas proporções, existe para que sejam mantidos os ministérios públicos. Seria uma iniciativa absolutamente proveitosa e benéfica para toda a população que é atendida por estes serviços públicos prestados, conforme eu disse, pela iniciativa privada. Este órgão certamente deveria ter a sua composição e a sua estrutura independente do governo municipal no que se refere às propostas políticas e, sobretudo, partidárias, ou seja, deveria ter independência. Seria um projeto pioneiro entre tantos outros se observarmos este mesmo cenário no país. Nova Friburgo já requer uma estrutura desta envergadura para que você, usuário, consumidor, enfim, qualquer que seja a denominação, pudesse ter a certeza absoluta de ter as suas reivindicações devidamente acolhidas, tratadas e resolvidas. E mais, que essa relação nesse tripé de prestação de serviços públicos em nossa cidade tivesse um órgão isento, independente e técnico para gerenciar
todo este modelo. Enquanto isto não acontece, se é que vai acontecer, o programa Cidade Real se presta a cumprir de forma bastante objetiva e pragmática a sua finalidade: levar até você informação de utilidade pública. E nesta edição teremos mais uma vez a oportunidade de conversar com um ilustre diretor de uma importantíssima concessionária que certamente a maioria da população se utiliza dos seus serviços diariamente. Inclusive porque recentes fatos criaram situações polêmicas entre as partes envolvidas. E assim, certamente você ficará sabedor desses detalhes, dessas informações que por vezes, me parece, tenho certeza, falta nessa relação. Com a proteção de Deus sempre de Santa Rita de Cássia, diretamente do estúdio Rafael Jacu, e contando com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, neste dia 11 de junho de 2018. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Gigalink está em Lumiar e, com o mais importante, preço bom, alta qualidade e alta velocidade. Como é que é aqui em Lumiar o serviço de internet atual? Não chega nem perto da internet em Friburgo. A Gigalink é assim, pioneira, e chega a Lumiar para uma revolução no acesso à rede. A gente tem interesse de atender as demandas da região. Não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, sempre levando até você informação de utilidade pública e do seu interesse. E conforme disse na abertura, estaremos aqui conversando com uma importantíssima concessionária, como todas são da mesma forma e intensidade, que prestam um serviço de interesse coletivo. E tenho certeza que você vai, como formador de opinião, como telespectador do programa Cidade Real, onde do outro lado da tela tem vida inteligente, vai ponderar, vai refletir e vai chegar às conclusões que lhe cabem. E dessa forma, cumprimentamos Paulo Antônio Carrinho Valente, o Carrilho. Carrilho Valente, muito bem. Diretor da Nova FAOL, que mais uma vez comparece ao nosso programa, atendendo o nosso convite para prestar informações de interesse da população. A TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença, companheiro. Seja muito bem-vindo neste momento em que os fatos estão palpitantes e exigem esclarecimentos. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de esclarecer aí
para toda a população esses fatos que aconteceram agora, essa confusão toda aí com greve, com tudo isso que se sucedeu. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo falar, né, explicar um pouco da FAO aí para todo o nosso público aí. Legal, cara. Será um programa muito interessante e tenho certeza de grande interesse. Agora, começamos já como item de pauta nessa sua indicação, ou seja, recentemente experimentamos as consequências de uma greve dos caminhoneiros que teve uma duração de aproximadamente 10 dias. E, obviamente, que vários setores foram afetados, inclusive a própria empresa de transporte coletivo. Qual foi a estratégia que vocês adotaram para não suspender a prestação do serviço, uma vez que em algumas cidades do país isso acabou acontecendo? Me recordo que num determinado domingo esse tipo de serviço foi suspenso em Belo Horizonte. E a empresa aqui se ajustou, reduziu evidentemente a circulação da frota, mas qual foi a estratégia? E mais, qual é o consumo diário de combustível? Se houver, como circula nas redes sociais, um retorno dessa mesma greve, a empresa estará melhor preparada, enfim. Qual foi o panorama daquele momento? Bom, Zori, o que aconteceu? Historicamente, no nosso setor, ocorreram já algumas greves, não de caminhoneiros, como dessa vez, mas sim dos petroleiros, que fecham a refinaria e o combustível fica sem sair para poder atender as empresas e aos postos de ônibus. Nos últimos 30 anos, pelo menos, a maior greve dessas durou cerca de 2 dias. Então, o que a gente fez? Quando soube, na segunda-feira da greve, fomos informados, não haverá a entrega de combustível hoje. O que é que nós temos de estoque normalmente? Estoque para 2 dias. Até porque, embora tenha uma capacidade de armazenamento maior para até 4, 5 dias, pela questão econômica, pelas dificuldades que a empresa vem atravessando, que as empresas, de modo geral, vêm atravessando, a gente não trabalha com estoque muito grande. Então, a gente tem ali um estoque emergencial. Caso uma carreta não venha, tem um acidente no caminho, algum problema, a gente consegue passar 2 dias sem combustível. Então, uma carreta chegou na sexta-feira, a gente consumiu sábado e domingo, segunda-feira chegaria outra. Bom, não vai chegar a carreta. Eu tinha combustível para segunda e terça-feira daquela semana. Então, o que a gente fez já no primeiro momento? Quando teve ciência que não viria a carreta, a gente fez o quê? Fez o cálculo e soube que seria uma coisa séria. A gente viu pela TV, foi informado pela companhia que fornece petróleo para a gente, olha, a coisa está complicada, não vai durar nem um dia nem 2. Faz favor, amigo. Utilize esse microfone que parece isso. Pode continuar. Então, isso deve durar mais tempo. Então, o que a gente fez? Viu o que a gente tinha de estoque, calculou a nossa média num dia útil normal de consumo está em torno de 13.500 litros. Dia útil? Dia útil. 13.500 litros. Correto. Alguns dias chega a 14, um pouco menos, isso depende das condições de trânsito, de engarrafamento, de tudo isso. Então, o que é que nós fizemos? Olha, não se tinha uma projeção de quanto esse combustível chegaria de novo para a empresa. O que a gente fez? Já na terça-feira de manhã, né, a gente soltou uma nota avisando que à tarde entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade, informando da gravidade da situação e que já terça-feira à tarde se reduziriam alguns horários para a gente poder já começar a poupar óleo, prevendo que a coisa pudesse se estender. Ninguém imaginava que essa greve ela duraria por 10 dias. A estimativa era de 3, 4 dias, era o que a gente achava que ia durar. Então, a gente, vamos economizar o combustível para 3, 4 dias. E fomos a primeira empresa do estado do Rio de Janeiro a avisar aos passageiros. No primeiro momento, a gente foi muito criticado. Vocês têm que ter estoque, para que isso, para que aquilo? Mas a gente tem a responsabilidade com o público, com os usuários. Então, a gente fez, olha, se vai ter greve por mais tempo, a gente tem que esticar a operação o máximo possível. Então, fizemos o quê no primeiro dia? Já saímos nos postos de gasolina da região,
se procurando que estoque o pessoal tinha, pagando o combustível aí 20% mais caro até do que o usual, mas comprando alguns estoques de postos para abastecer os ônibus. Aí fomos criticados porque surgiu na internet, nas mídias sociais, olha o estado que ia faltar abastecendo ônibus no posto de gasolina. E colocaram isso como se fosse um absurdo. Mas não, já era uma preocupação nossa de preservar o nosso estoque e consumir o do posto de gasolina. E assim foi feito. A gente começou pelos postos próximos da empresa e nos dias seguintes a gente andou pegando óleo em Conquista, em Mariana, em Córrego Dantas, aonde tinha combustível, a gente foi, pagou antecipadamente, negociou com o dono do posto que disponibilizasse o estoque. Inclusive, o óleo que nós utilizamos é o S10, que é um não poluente, para a frota toda. O que conseguimos em muitos postos foi o óleo S500, que é altamente poluente, que já não é adequado para o tipo de motores que a gente tem hoje em utilização, o que me trouxe problemas depois de ter que estar limpando filtros, limpando a injeção eletrônica, os bicos de injeção dos ônibus, mas era o que a gente tinha no momento, e aguardando que a greve se solucionasse. Então, a gente partiu de imediato para uma frota reduzida nos 2 primeiros dias, tipo uma frota de sábado, que equivale aí a 75% da frota normal, com reforço na hora do rush. Como não chegou óleo e o combustível dos postos começou a acabar, nós fizemos o quê? No primeiro final de semana, restringimos a operação só para as 16 linhas, que atendem aí 75% da população. Quer dizer, a gente atenderia a maioria. Para algumas comunidades era próximo até descer para as vias principais para poder pegar essas linhas. E desde o primeiro momento a gente teve o cuidado de avisar a população. Olha, por conta da greve, estamos contingenciando isso, isso e aquilo. Isso permitiu que a gente conseguisse passar os 10 dias sem parar a operação da empresa. Quer dizer, operamos com dificuldade, contamos aí com a colaboração da população. A prefeitura também foi informada pela gente a cada passo que se dava. O secretário de Mobilidade, o Marco de Jesus, sentou com a gente para fazer até algumas correções. Olha, coloque nessa linha, não coloque nessa, tipo assim, ajuste assim para ser melhor para todos. E a gente deu total transparência ao fato, e a verdade é que a gente conseguiu atravessar toda a greve sem cessar a operação. Então, Friburgo não ficou desassistida um dia sequer. As pessoas também já não saíam de casa com medo do desabastecimento, falta de combustível, faltando coisas no mercado. Exatamente. E foi o que aconteceu. Então, a gente teve esse cuidado, avisou a população, e no final, a gente começou sendo criticado e no final terminou sendo elogiado até por vereadores no plenário, pela imprensa, pelo próprio prefeito que conversou conosco. Ele montou um gabinete de crise, nos convidou a participar também, explicamos como a gente tinha feito para conseguir óleo. Teve carreta que veio escoltada aí com a polícia até Nova Friburgo e permitiu que no segundo final de semana a situação já fosse normalizada. Com medo ainda que pudesse ter mais algum dia sem fornecimento, na sexta-feira que foi enforcada, se segurou um pouco a frota também não tinha movimento na rua, e a partir da segunda-feira passada já se operou normalmente. Então, eu acho que a gente conseguiu, com a nossa equipe, empenhada em negociar com os piqueteiros, porque teve combustível que nós conseguimos no posto de gasolina, onde tinha o piquete. Então, a gente foi abastecer onde o pessoal estava. Então, a gente teve que negociar com o pessoal do movimento. O capitão Garcia, da PM aqui, esteve lá com a gente um domingo, negociando, ajudando a gente a convencer lá o movimento a liberar o abastecimento dos ônibus, e eu acho que a cidade aí pôde ver o esforço, o nosso comprometimento com a população de não deixar desassistir em momento algum. Agora, companheiro, conforme tem sido noticiado pelas redes sociais e até mesmo na imprensa formal, se cogita a possibilidade do retorno desta greve dos caminhoneiros. Por quê? A pauta que foi devidamente acordada entre o governo federal e o setor, ela foi parcialmente cumprida. Basta observarmos que, por exemplo,
somente recentemente, o governo federal tomou uma medida mais drástica em relação àqueles postos de combustíveis que ainda resistiam em reduzir o preço do óleo diesel. Ou seja, a greve ainda não atingiu os seus objetivos. Caso haja esse retorno, qual a estratégia da empresa para enfrentar, de repente, um novo momento até de mais longa duração? A primeira coisa que fizemos agora com o fim da greve foi encher os nossos tanques de reserva até a boca. Então, a gente hoje tem combustível armazenado aí para 5, 6 dias de greve, como operação normal, digamos assim. Mas, olha, recomeçou a greve, o que nós vamos fazer de imediato? Começar a contingenciar novamente, reduzir um pouco a operação fora da hora do rush, deixar o atendimento ali para o pessoal que trabalha, para o estudante, tudo, mas na hora morta, que a gente chama assim, que é a hora, tipo assim, 10 da manhã, 2 da tarde, 3, 9 da noite, que tem pouco movimento, a gente dá uma segurada nas viagens para economizar óleo, para poder esticar esse estoque aí. Se vier outra de 10 dias, eu já não vou contar, de repente, com esse estoque dos postos de gasolina. Sem dúvida. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Se prevenir para conseguir rodar o maior prazo possível dentro dessa contingência. Quantos carros, que é o nome que vocês dão ao ônibus, tem na frota? A gente hoje está com cerca de 140 ativos. Ativos, circulando. Tem 6 que estão com problema de motor lá, porque são carros mais velhos, que estão em fase de reforma. Correto. E que atendem quantas linhas? Hoje são 56 linhas ao todo. Ou seja, essa frota diariamente circula atendendo todas essas linhas. Circula a todas as linhas. E também nessa questão de planejamento, que é bom que se tenha conhecimento, tivemos um grande evento em Conquista por ocasião dos festejos do bicentenário de Nova Friburgo, tendo shows de grande porte sucessivamente por alguns dias. E como a empresa atendeu essa população que se interessava em comparecer a esses eventos e depois tinha que ter o seu retorno garantido? A nossa preocupação lá para o atendimento, porque as pessoas pensam, não, é fácil porque você roda mais durante o dia, de noite você já recolhe a frota, então você vai tirar o ônibus da garagem e vai colocar lá em operação. Então, primeiro, o que a gente tem que pensar? No dia seguinte, eu tenho uma operação normal na cidade. Então teve o show na quarta-feira. Só que quinta-feira foi um dia normal na cidade. Quarta foi feriado. A gente tinha os ônibus disponíveis, a gente pediu aos motoristas que estavam de folga que viessem trabalhar, porque eu também não tenho uma folga de motoristas para colocar 30 ônibus rodando a mais durante a noite. E eu tenho que recolher esses ônibus para abastecer, para lavar, varrer por dentro tudo, fazer a revisão mecânica e colocar para operar no outro dia às 3h30, 4 da manhã. E eram eventos que iam acabar ali por volta de 4 horas da manhã. Exatamente. Então, o que a gente fez? Fez toda uma logística e todo um trabalho de logística para tirar os carros que estavam recolhendo para a garagem. Alguns foram para o atendimento lá para a Conquista direto, outros foram para a garagem recolher, para abastecer e lavar, e voltar para o centro para deslocar o pessoal para lá. No deslocamento para o evento, a gente contava todos os dias quantos passageiros iam, e aonde eles embarcavam, que pontos tinham maior demanda e de onde eles estavam indo para lá, para na saída a gente disponibilizar uma quantidade de ônibus suficiente, porque na ida as pessoas vão aos poucos. Você vê que foi às 6, 7, 8, 9, 10, até às 11 da noite. Na volta sai quase todo mundo de uma vez. Exatamente. Então o que a gente fez? Fez um dimensionamento de frota que atendesse a todo mundo na saída, contando que pudesse ter algum engarrafamento, algum acidente pelo caminho, mas de modo a não deixar ninguém a pé. Então tinha gente saindo à meia-noite, teve gente que saiu às 5 da manhã, mas a nossa equipe ficou esteve no local, até que o último passageiro de cada dia fosse embarcado, mas cuidando para que não faltassem ônibus para a operação no dia seguinte da cidade, que funcionava. O senão que teve foi que alguns ônibus que rodam normalmente, por exemplo, na linha do Amparo, atendendo lá ao Barroso, aquela região, tiveram que sair de lá. Você está rindo, não sei por quê. Eles tiveram que sair de lá. Porque você é canalha. Do bem, obviamente. Então, por exemplo,
Estou dando uma explicação séria. Não, você vai continuar na explicação e é o momento da descontração aqui. Em algum momento, certamente, eu revelarei... Olha que o apresentador ficou vermelho. Eu revelarei, evidentemente, o motivo desta minha surpresa. Ele, muito inteligente, muito irônico, até porque temos uma relação muito próxima, por vezes ele toma conhecimento de determinados fatos que talvez não o devesse e depois se utiliza de forma absolutamente irônica. É um canalha do bem. Prossiga. Mas, voltando à explicação que eu estava dando, a população de nossa cidade, tá Zuri, certo, amigo. O que é que aconteceu? Alguns ônibus que rodam, por exemplo, lá em Amparo, são os ônibus com ar-condicionado, com tudo, eles foram deslocados para outras linhas. Então, no dia seguinte, o que aconteceu foi ônibus que rodam numa linha e estavam rodando em outra. Então, houve essa troca de ônibus que são efetivos de uma linha para outra. Por quê? Para que a gente pudesse tempo de atender o pessoal, abastecer o ônibus, lavar e colocar à disposição da população no dia seguinte. Então, houveram reclamações, poxa, mas hoje está rodando com ônibus mais velho aqui, só rodava com ônibus novo. Não, foi por conta do evento. Esse foi o único senão. Junto com a prefeitura, que fez o planejamento, aí envolveu a polícia, o DR, a Guarda Municipal, todo mundo. Pô, eu te digo que superou as nossas expectativas. Então, hoje, eu acho que a cidade de Nova Friburgo já pode contar com um espaço para eventos bem apropriado, que não engarrafa a cidade e que pode ser bem servido por ônibus. Tinha até muito estacionamento lá para carro de passeio, mas quem foi de ônibus viu que foi bem atendido. Eu tenho certeza que no próximo evento que for realizado lá, certamente muita gente vai pensar em deixar o seu carro em casa e pegar o ônibus, porque você pode ir, pode tomar a sua cerveja, lá a sua caipirinha e voltar tranquilo, sem a preocupação de estar dirigindo ou de ter uma blitz da lei seca, alguma coisa assim. Então, a gente atendeu muito bem lá o evento também. Funcionou. A logística foi muito boa, logística funcionou. como a nossa logística durante a crise também da falta de combustível. Em relação a essa questão do espaço que foi escolhido para esses shows, só para fazer uma parte, eu particularmente entendo que é um bom local, distante do centro urbano, ou seja, não traz os incômodos dos shows intermináveis que acontecem, por exemplo, no Parque da Via Expressa, incomodando toda a população do bairro de Olaria, porque da mesma forma que existem existem as pessoas em grande número que apreciam determinados shows e gêneros musicais, também tem que ser respeitado o direito daqueles que não se simpatizam, não se atraem por determinados tipos de eventos, tendo a sua rotina noturna, sobretudo, prejudicada. E cabe também ressaltar que, via de regra, aqueles que realmente são fãs de determinados grupos musicais, gêneros musicais, embora alguns não me agradem, até porque gosto não se discute, se lamenta, saem daqui para locais distantes, como na Barra da Tijuca, para assistir shows na programação, por exemplo, do Rock in Rio, como também se deslocam aqui para as cidades vizinhas para assistirem os shows das exposições agropecuárias nas cidades de Cordeiro, de São Sebastião do Alto, de Santa Maria Madalena, ou seja, já existe essa possibilidade. E assim entendo que aquele local deve ser até melhor preparado e realmente consolidado como um grande parque de eventos dessa natureza em nossa cidade, tendo-se toda a estrutura necessária para ir e vir com conforto e segurança. Agora, amigo, nessa linha ainda, da logística, da estratégia, da frota, recentemente, a empresa anunciou a entrada em circulação de 7 ônibus ditos novos, mas que na realidade não são. Isso causou contradição, causou questionamento, reclamação,
E é o momento de você explicar qual é vamos dizer assim, a condição técnica desses 7 seminovos ônibus que passaram a circular. Bom, é bem simples. A gente tem o quê? Até por força de contrato, existe umidade limite para a operação dos ônibus. Então, o que nós fizemos aqui, desde que chegamos? Com esses ônibus aqui, já são 49 ônibus que foram substituídos. 49? 49 ao todo. Vieram aqueles 30 primeiros com ar-condicionado, depois vieram 12 micro-ônibus, tá? E agora esses 7, por quê? Foi uma oportunidade de negócio que nós tivemos, com um preço bom, para comprar esses ônibus que são mais novos do que os que estavam operando aqui. A gente nunca anunciou que eram ônibus novos. O que a gente falou? São mais 7 ônibus... A empresa não anunciou que eram novos. Anunciou que eram novos. A gente anunciou. São mais 7 ônibus com ar-condicionado que nós compramos seminovos da empresa salineira, que opera lá em Cabo Frio. São ônibus em perfeitas condições, parecem realmente novos, que vêm com ar-condicionado. Uma característica deles é que eles vêm com 2 lugares para o transporte de cadeirantes. Exatamente. O que é bem interessante para a gente fazer uns testes. E são ônibus que estão em perfeito estado de conservação e de manutenção, de revisão. Eles seguiram toda a tabela de revisão do fabricante, da Mercedes. São ônibus Mercedes-Benz que tem uma característica de mecânica muito mais apropriada para o perfil da nossa cidade, para a topografia da nossa cidade. E foi uma oportunidade de negócio que surgiu em substituir os 7 ônibus mais antigos, 2008 e 2009 ainda que vinham operando. Tinham até que não tinha nem o elevador para deficiente ainda, que nós já retiramos de circulação, e são substituídos por esses 7. Você vai ver na rua, os ônibus estão como novos, entendeu? Com isso, qual a idade média da frota? A nossa idade média hoje está em 2,8 anos, entendeu? A gente chegou aqui e tinha uma idade média de 6 anos. Hoje está em 2,8. A gente espera... Reduzido a metade. Pela metade. E a gente espera poder chegar a uma frota aí de 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses em breve. Para isso, a gente está realizando uma série de investimentos. Já falamos aqui em outros programas do investimento que a gente tinha feito. Até hoje, já são 36 milhões de reais investidos pela empresa. 36 milhões de reais em 13 meses, 12 meses praticamente. Exatamente. Então, que contempla investimento nos ônibus e aportes financeiros que foram feitos à empresa para que ela pudesse pagar os impostos atrasados, pudesse arcar com folha de pagamento, pagar fornecedores, comprar a quantidade de pneus que comprou, investir cerca de R$400 mil por mês só em peças e acessórios, contratação de pessoal, tudo isso. A gente chegou aqui, a frota andava com os para-choques amarrados com arame, todos os pneus estavam carecas, enguiçavam 40 ônibus por dia, entendeu? Tinham 18 ônibus no cavalete parados. Então as pessoas falam muito sobre dados, sobre, olha, hoje está ruim, é o que você diz muito bem. Para o passageiro, a empresa é a do ponto. Exatamente. Não adianta ser o ônibus novo e ele chegar atrasado ou o passageiro, o motorista passar e deixá-lo a pé. Mas a gente não trabalha só com esse tipo de coisa. A gente trabalha com todos os índices de consumo de combustível, durabilidade de pneus, durabilidade do motor, quanto que eu consumo, por exemplo, de óleo de motor por quilômetro. Então, são dados que a gente tem, porque são muitas empresas que operam na região metropolitana, tem outras empresas que operam aqui na região serrana, Petrópolis, Teresópolis, e que tem uma operação similar à nossa. Então, o que a gente procura ver? Se nós estamos dentro dos padrões de qualidade que esse pessoal tem e de consumo de peças e material, que é para não ter, não digo desvio no sentido de estão desviando material, não isso, mas tipo assim, algum desvio, poxa, eu gasto pneu demais em Friburgo, por quê? Comparando com Petrópolis, por exemplo, ou com Teresópolis. Então, a gente tem todo um controle estatístico, por exemplo, das reclamações que a empresa recebe, da quantidade de enguiços que a empresa tem de veículos socorridos. Qual é esse índice atualmente de enguiços? Olha, quando eu cheguei aqui, eram 40 ônibus que enguiçavam por dia. Por dia? Por dia. Hoje está em cerca de 5, 6. Olha, ainda continua enguiçando ônibus? Continua. A gente trabalha para que não enguiçem esses 5 ou 6, trabalhamos. Agora, eles enguiçam. O ônibus fura pneu, o ônibus cai no buraco, quebra um fecho de mola. Agora você não vê mais o que eu disse, o para-choque amarrado com arame, você não vê mais um monte de lâmpadas queimadas, você não vê os bancos soltando, luminária caindo. Enguiçam os ônibus ainda sim. E a gente está nesse processo de melhoria aí da manutenção, de aperfeiçoamento dos métodos de gestão ali da
da manutenção, acompanhamento dos índices, tudo isso. Eu vou te dar um índice de reclamações, por exemplo. A gente chegou aqui, eram 20, 30 reclamações por dia, que a gente recebia pelo Fale Ônibus, pela ouvidoria que tinha um e-mail, e isso foi diminuindo. Então, hoje, eu tenho os dados lá. Por e-mail e por telefone, eu recebo cerca de 2 reclamações por dia. Tem dia que não tem nenhuma reclamação, tem dia que tem 3. E dessas reclamações, muitas se referem a problemas com a mobilidade urbana. O ônibus está atrasado porque tem uma obra, porque o sinal está queimado, porque engarrafou. Por conta do excesso de veículos. Por conta do excesso de veículos, não por conta da empresa. Ou reclamações da questão disciplinar do motorista, que deixou um passageiro a pé, ou um motorista que não, tipo assim, saiu atrasado do ponto deliberadamente. Então a gente faz esse acompanhamento para saber de onde veio a reclamação, de quem é a real responsabilidade. Procura responder a todos. Na audiência pública que nós já comentamos aqui, concluímos que, olha, tem muita reclamação que estão falando aqui que eu não recebo na empresa. Então, o que a gente fez? Anunciou que ia criar e criou um balcão de ouvidoria na Estação Livre, porque as pessoas, mas eu quero reclamar, mas eu não tenho telefone, eu não tenho e-mail, não tenho computador. Tem uma pessoa sentada lá hoje na Estação Livre no balcão para receber as reclamações. Nos primeiros 30 dias, a gente teve uns 100 atendimentos. 60 deles eram pedidos de informações, de reclamações mesmo, que se referem a coisas que a FAO tem como fazer para melhorar, não eram nem 10% das reclamações. Entendeu? Então, a gente trabalha com esses dados para poder comparar como a empresa era, como ela está hoje, e temos índices de qualidade que queremos atingir. Mas é um processo que a gente vem desenvolvendo aí ao longo do tempo. Eu que sou usuário do sistema de transporte coletivo, posso atestar que os motoristas são respeitosos, são educados, são solidários. Recentemente pude presenciar uma situação em que uma senhora entrou pela porta de trás do carro, isso na Estação Livre. E aí o motorista se dirigiu a ela de forma muito educada, pedindo a ela que desembarcasse. E ela se recusou, dizendo que estava grávida, enfim, o que não lhe permite a gratuidade, obviamente. Mas o motorista, sensibilizado e para não criar polêmica, permitiu que ela continuasse no deslocamento e disse que ele, então, faria o pagamento daquela passagem, né? Porque é monitorada por câmeras. Exatamente. Então ele falou, a senhora pode permanecer e não há dificuldade. E eu tenho observado essa prática dos motoristas serem solidários à população, especialmente às motoristas. Particularmente, com todo respeito aos motoristas, fico muito feliz e me sinto bastante seguro quando embarco num carro que está sendo guiado por uma mulher. Agora, por outro lado, já encerrando este bloco, recentemente, 7 carros, esse nome é ótimo, foram apreendidos pela Secretaria... São esses 7 carros novos. Pois foram apreendidos pela Secretaria de Mobilidade Urbana por conta de não ser constatado o selo de vistoria. O que aconteceu? Então, são 2 coisas. Teve os carros novos, que 2 foram apreendidos, por conta de estarem com a placa ainda de Cabo Frio. Carros seminovos. Os seminovos. Sim. Então, a gente fala novos porque chegaram aqui há menos tempo. O que aconteceu com esses ônibus? Eles foram comprados, a vistoria deles está em dia, junto ao Detran, a documentação está em dia. Registro, IPVA. Tudo. Recibo de transferência, tudo isso. Qual o nosso problema? Esbarrar no Detran, que não tem vaga para que a gente agende a transferência do veículo e a mudança de cor. Que lá o ônibus era branco, foi pintado de azul. Só que os ônibus chegaram na garagem e a gente começou com um processo burocrático de preparar transferência, documentação, ainda na semana da crise, da greve de tudo, que ia faltar combustível e tal. E pegamos esses ônibus aí na sexta-feira ainda da última semana da greve. Então, quando os ônibus chegaram, a gente fez o quê? Temos que pedir o emplacamento deles, né? A troca da tarjeta de Cabo Frio para Nova Friburgo e colocar esses carros para operar. Então, nisso que a gente prepara aí o processo burocrático, o processo para dar entrada e tudo, a gente
fez o quê? Porque são ônibus com uma característica diferente, porque tem ar-condicionado, não é climatizado, é só ar-condicionado, ele só resfria e as janelas podem ser abertas. E é uma mecânica Mercedes com a suspensão antiga, de molas, ainda não é suspensão a ar. Então o que a gente queria fazer? Fazer um teste com esses carros em algumas linhas para ver em que linhas que eles se adaptam melhor à operação. E a gente ia colocar eles para rodar. Então na segunda-feira colocaram 2 em operação para fazer testes. Mas nós, de fato, esquecemos o processo burocrático de avisar a Secretaria de Mobilidade que os ônibus estariam rodando em caráter experimental para a realização de testes. Mas não dá para fazer o teste sem o passageiro dentro. A gente testa ele em condições de uso. Então, foi uma falha burocrática nossa. A gente se desculpou lá com a Secretaria e, ato contínuo, recolheu os ônibus, pagamos a multa que tinha que pagar. Não estamos reclamando, foi um erro nosso. E pedimos, então, uma autorização para que eles possam operar em caráter provisório até que eu consiga uma data para agendamento no Detran para fazer a transferência. Mas ressaltando que os ônibus estão em perfeitas condições, a documentação está toda legal e a gente acha que entre hoje e amanhã consegue já vistoriar esses ônibus junto à mobilidade para colocá-los em operação. Tá? Então isso foi feito. O outro episódio foi a falta do selo de vistoria em alguns ônibus antigos. Por quê? Todos os ônibus da empresa foram vistoriados em 2017, sem exceção. Nós chegamos aqui, pagamos IPVAs atrasados, fizemos todo o procedimento junto ao Detran e junto à mobilidade. E todos foram selados. E você paga uma taxa de vistoria, o ônibus é submetido à vistoria e recebe um selo vistoriado 2017, com o logotipo da prefeitura e tudo. É um selo de plástico que é colado no para-brisa. A gente, por semana, tem de 2 a 3 carros que quebram os para-brisas. Com galho de árvore, pedrada que leva, às vezes ele vai atrás de um caminhão, solta um pedrisco daquele, bate no para-brisa, trinca. A gente tem o cuidado de trocar. Só que na hora de retirar um para-brisa para colocar outro, muitas vezes o selo é danificado. E ele rasga quando quebra o para-brisa. E a gente coloca o outro para-brisa, a gente realmente não tinha esse cuidado de, avisar para a Secretaria de Mobilidade, o ônibus tal quebrou o para-brisas, rasgou o selo e eu preciso de uma segunda via do selo. Não havia na empresa esse procedimento quando eu cheguei aqui. Até perguntei, tem carro que está sem selo, por quê? Não, ele já vistoriou. Vistoriou mesmo? Não está aqui, ele foi vistoriado. E o selo? Se perdeu o selo porque quebrou o para-brisas e tal. Então era uma prática comum aqui. Tanto que nos últimos 10 anos, pelo menos, que eu averiguei, não tinha nenhum selo, nenhum carro que tivesse sido preso pela falta do selo de vistoria, desde que tivesse sido realmente vistoriado. Mas os fiscais houveram por bem apreender os ônibus, prenderam os ônibus, chamaram a imprensa, mostraram e tudo. Nós estamos trabalhando, achamos esses ônibus com erro. A própria Secretaria de Mobilidade disse, não, os ônibus foram vistoriados e saíram daqui com o selo. Alguém falou, eles podem ter tirado o selo de um ônibus para o outro. A gente tem responsabilidade, não vai fazer uma coisa dessa. Certamente. É sem necessidade. Tanto que pagamos as taxas de vistoria de todos os ônibus, temos os comprovantes de pagamento. Na mobilidade tem o documento que comprova, que atesta que todos foram vistoriados. E o que fizemos então foi encaminhar um ofício à Secretaria pedindo a segunda via dos selos, que nos foram fornecidos e já foram colados nos ônibus. E estão operando normalmente. Entendeu? Então foi mais um mal-entendido, uma norma burocrática lá do contrato. Precisa ter o selo de vistoria. Eu, sinceramente, acho que não era necessário ter sido feita a apreensão, ter sido feita tanta coisa. Avisava a empresa, esse ônibus está sem vistoria, não quero que roda. Leva para vistoriar. Mas aí prenderam o ônibus, deram a multa, já pagamos a multa, errados somos nós. Então a gente tem que se policiar mais para não infringir a essas normas. Mas acho que a Secretaria está de parabéns, fez o papel dela de fiscalizar e assim reclamar. Até falando agora não como representante da FAO, como morador de Friburgo, queria ver esse empenho na fila tripla lá na Alberto Brown, uma série de problemas que acontecem que a gente às vezes não vê a coisa acontecendo dessa forma. E é justamente... Caminhões velhos que trafegam por aí, que você vê que não tem documentação, uma carraria velha aí, mas o pessoal lá sabe o que faz e a minha parte, enquanto dirigente da FAO, é repreender a nossa equipe lá, a gente tem que andar 100% perfeito. Quebrou o para-brisas, não deixa rodar sem colocar o selo. Mas muitas vezes é um detalhe que não faz uma diferença para a população, a gente sabe que está vistoriado, é mais uma questão burocrática, que não se repetirá. Eu digo para você que faz diferença porque os ônibus são retirados de circulação. Agora,
vou me manifestar em relação a 2 quesitos que, por motivos óbvios, não lhe convém fazê-lo, mas eu não tenho dificuldade. Primeiro que alguns agentes políticos tiraram ou tentaram tirar proveito da situação, produzindo vídeos em que apareciam como sendo guardadas devidas semelhanças e proporções os fiscais do Sarney, lá em outrora época. Ok, estavam ali exercendo a sua função e, eu diria, a sua obrigação, inclusive por delegação do nosso voto. Agora é preciso também que todos esses envolvidos, que de maneira lícita ou não tiraram proveito da situação, se empenhem também nesse tipo de ação junto à frota da administração pública. É preciso também que a Secretaria de Mobilidade Urbana, que certamente já deve estar se preparando para isso, se organizando, também promova a mesma fiscalização em todos os veículos utilizados pela administração pública municipal. Certamente teremos apreensões consideráveis, porque observamos veículos sem qualquer condição de trafegabilidade, esse nome é bom, hein? Circulando pelas vias da nossa cidade. É preciso que se verifique também a legalidade da documentação dos seus motoristas. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de ver, em determinadas situações, motoristas dirigindo caminhões calçados com sandália de dedo, que me parece não ser o melhor calçado apropriado para essas situações. Então, obviamente que a concessionária tem que ser fiscalizada, se cometeu a falha tem que ser punida, tem que ser advertida e que se corrija a questão. Mas tem que ser um procedimento amplo para todos os veículos que circulam na cidade prestando serviço público. Muito bem. Show de bola. Depois do intervalo, retornaremos tratando de outros aspectos relacionados ao transporte coletivo público municipal em Nova Friburgo, sobretudo no que se refere à próxima licitação para a prestação desse mesmo serviço, que está muito próxima de acontecer e essa questão ainda não foi devidamente debatida, analisada com a participação do usuário, que é quem paga toda esta conta. O nosso convidado já está aqui se colocando em posição de saída rápida para atender um chamado fisiológico e por conta disso... Isso é por conta do barulho. Chamarei aqui o nosso break comercial. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Hora de reacender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes para doação e vamos acabar com as noites. A cada doação, o inverno e nossos corações ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando o troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo, mais tempo para você viver o melhor da vida. Por mais sorrisos, por mais sabor, por mais amor, por mais momentos.
é para fazer seus dias ainda melhores que a Energisa trabalha. Por isso, investe sempre na melhoria da qualidade do serviço e do atendimento. É mais qualidade no fornecimento de luz, mais extensão da rede para atender novas regiões. Mais do que levar energia para Nova Friburgo é fazer parte dos seus dias. Energisa Presente. Energia da gente. Que tal economizar energia com aquecedores solares? Ele capta a energia do sol, aquece a água e mantém a temperatura para o consumo. Economia no seu bolso e mais cuidado com o meio ambiente. Quer mais dicas? Vem para Vermar. Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo para valer, desconto de verdade e mais facilidade para pagar. Vermar, especialista em vender barato. Programa Cidade Real. Credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, especialmente nos bastidores. Realmente, por vezes, temos aqui momentos de pânico na TV que são devidamente contornados para a tranquilidade de todos que estão envolvidos nesta gravação. Em dado momento, quando, por exemplo, tivermos aqui uma transmissão pelo Facebook, nós deixaremos o intervalo disponível para a sua assistência, audiência e divertimento. Companheiro, obviamente que esta é uma pauta quase que inesgotável. Sim, sem dúvida. Você está aqui, se não me falha a memória, pela quinta vez. Quinta vez. Correto? Você esteve aqui conosco em 3 edições no ano passado e já é a segunda edição. Esse ano é a segunda edição. Desconsiderando aquela edição festiva que fizemos, mas aí a proposta era outra, como sempre fazemos no final do ano. E os temas são, além de serem diversos, são técnicos, por vezes multidisciplinares, e de interesse da população e do usuário. Comentávamos aqui que poderíamos fazer uma edição só tratando da rotina da manutenção dos carros que é feita pela concessionária. Eu que tenho a oportunidade de conhecer, me atrai esse tipo de rotina no que se refere ao abastecimento de combustível, à limpeza, à varrição, à retirada de lixo, a manutenção preventiva e, por vezes, corretiva, os reparos na carroceria, as lanternagens, as pinturas, enfim, é uma rotina muito interessante que funciona 24 horas, em que, dado momento, nós faremos aí uma edição exclusivamente para tratar dessa rotina, conversando com o gerente da manutenção, com os mecânicos, com os eletricistas, com os lanterneiros, porque é algo assim desconhecido da população, que tem a visão e o retrato da empresa por aquela que passa pelo ponto de ônibus. E o usuário, ele precisa ser minimamente atendido sem muitos exageros. O desejo do usuário é que os carros passem regularmente no seu horário, oferecendo conforto e segurança. Simples assim, o que é algo absolutamente complicado de se conseguir. E aí te pergunto o seguinte, o atual grupo acionista assumiu a concessão precisamente em 15 de maio do ano passado. Foi. Ou seja, temos aí um pouco mais de um ano. Temos um ano e um mês praticamente. Praticamente, né? Completa amanhã, foi dia 12. Foi dia 12, né? Amanhã completam 13 meses. 13 meses. Ou seja, as transformações, as alterações, as mudanças, inclusive na estrutura administrativa de pessoal, estão sendo tomadas. Você toda vez que comparece, dá notícia de novas alternativas, novas práticas na empresa para torná-la ainda mais eficiente. Verdade. O que ainda
precisa ser feito de forma mais intensa para que a população tenha um serviço ainda melhor prestado. Eu me recordo que quando você esteve aqui em 11 de setembro do ano passado, minha memória às vezes funciona, você admitiu o estado caótico da empresa, dizendo que ela estava muito ruim, pessimamente mal estruturada, que vocês estavam buscando o razoável para chegar ao bom. E, quiçá, ao ótimo. Exatamente, que seria fantástico. Qual é o estágio atual e quais são aquelas áreas que precisam de uma atenção especial da administração da concessionária? Vamos aí, eu te digo hoje que a empresa, comparando ao que a gente encontrou e pelos padrões que a gente vê de operação aí pelo estado todo e pela situação da cidade, porque você não pode analisar o desempenho da empresa naquilo que não depende da empresa. Por exemplo, a questão da mobilidade. Isso é uma coisa que ainda preocupa muito a gente, porque a cada dia que passa, o trânsito está mais complicado. Eu diria em Nova de Friburgo. Imobilidade. Hoje de manhã eu fui numa audiência pública na Câmara dos Vereadores, era uma audiência até da Assembleia Legislativa, feita aqui em Nova Friburgo. Tinha pessoal de Cordeiro, de Marcuco, de Bom Jardim, tinham vereadores aqui, tinha um pessoal da GETRANSP, do DR, da Secretaria Estadual de Transporte, discutindo a questão da Rota 116. Algumas obras que querem fazer no eixo ali de Conselheiro até Duas Pedras, com a construção talvez de um viaduto. Viaduto! Isso foi falado lá. Eu não conheço o projeto, mas isso foi falado. A colocação de semáforos na onda verde, em que eles são controlados por computador numa central, então vão fazer com que haja uma fluência maior, ou melhor, do trânsito ali, com a duplicação da pista. Eles citaram um projeto da Avenida Brasil de Friburgo, uma coisa assim. Não conheço o projeto, não posso falar, mas as intenções me pareceram muito boas, entendeu? Até o pessoal deixando de lado projetos antigos para focar mais naquilo que pode ser feito. Quer dizer, sair um pouco da teoria que será feito um dia para já colocar em operação agora. Então, o que a gente fez na empresa esse tempo todo foi buscar eficiência. Esse trabalho é o quê? Para se reduzir custos, são custos que se refletem na tarifa depois, para conseguir cumprir os horários, mas dentro daquilo que é possível cumprir, não aquelas tabelas de 10 anos atrás que são inviáveis hoje. Você falou aqui da manutenção. Eu destacaria que o ponto mais importante nosso foi a colocação do sistema de GPS e da central de controle e operações. Sem dúvida. Em que a gente sabe onde cada ônibus está, sabe quais são os engarrafamentos mais constantes na cidade, porque tem características normais. Tem dia que para tudo, mas o normal da cidade está mapeado ali. Tem a questão da legislação trabalhista que eu tenho que atender também. Então, o que a gente faz? Tem um software de gestão que pega as informações do validador da bilhetagem eletrônica, pega as informações do GPS, dos tempos de viagem, tudo, de embarque, de desembarque, pega a questão da legislação trabalhista, coloca isso tudo dentro de um software que faz a gestão e indica qual é a operação ideal. Essa operação, o que a gente faz? Conversa ainda com associações de moradores, conversa com alguns vereadores, com o nosso pessoal da empresa que é mais experiente, aí faz ajustes pincelados à mão ali, olha, isso aqui vai dar reclamação, isso pode dar problema. É comum, às vezes, ter algumas reclamações, depois que a gente faz uma alteração, a gente vai lá e corrige para atender bem a população. Para quê? Ter eficiência na empresa, para que a gente consiga fazer uma operação melhor do que vinha sendo feita com menos gente, trabalhando com custo menor, com menos consumo de diesel, com tudo isso. Então, a gente está conseguindo fazer essa operação melhor, que se reflete nos índices de enguiço que caíram muito, nos índices de reclamações que despencaram, tudo isso. Existem reclamações, sim, e todas são consideradas e são trabalhadas para que não aconteça. Mas o transporte ideal a gente não consegue fazer, porque a gente faz o transporte coletivo. Então, tem muita gente que reclama, olha, para 90% da linha, o horário de 5h20 da manhã, por exemplo, é bom. Mas tem uma pessoa que queria às 5h10, a outra quer às 5h30, mas a média que é 5h20. Então, a gente coloca ali na média de 5h20. Então, isso gera reclamações pontuais.
de pessoas que querem o seu benefício. Não estão vendo muito o todo da linha. O coletivo. O coletivo. E a gente trabalha com o coletivo, eu não trabalho com o individual. Você não é concorrente do Uber? Não sou concorrente do Uber. O Uber faz o transporte individual, o táxi faz o individual, ou a bicicleta faz o individual. No nosso caso, não. A gente tem que fazer o coletivo. Tá? Então, que a gente dimensiona tudo isso de maneira a atender o melhor possível a cada comunidade, a cada grupo de interesse. Isso é feito assim. E trabalha na manutenção para que os ônibus não dêem mais defeito. Já melhorou muito, ainda tem o que melhorar? Tem, e você acabou de citar, você já foi lá, já viu o trabalho sendo feito, então não estou falando aqui para a plateia, eu estou falando, tudo que eu falo aqui, as pessoas podem ir na empresa que vão verificar que está sendo feito. Não é conversa nossa, é aplicação que está sendo feita ali. Então, o que pode ser melhorado ainda? O que a gente está fazendo agora? Passando um pente fino em tudo aquilo que já foi feito, ajustando ainda alguns horários, alguns itinerários, chamando as pessoas para ver, começando a treinar melhor o nosso pessoal, tipo assim, a ver quem são as pessoas que vão trabalhar, que têm comprometimento com a empresa, e tendo com a empresa, tem com a população de Nova Friburgo. Tem muitos motoristas que deixam passageiro a pé, que não estão preocupados. Muitas vezes o elevador do deficiente está funcionando, e o motorista diz que não está, porque não quer ter o trabalho de parar o ônibus, descer. Quem anda de ônibus já viu que muitas vezes quando para subir um deficiente e o ônibus está lotado, as pessoas ficam, bora motorista, para aí. Verdade. Quem anda sabe disso. Aí imputa, não está funcionando o elevador, mas chegar na garagem ele funciona. O motorista que não sabe operar? Sabe. Mas muitas vezes não tem a boa vontade de parar, ou tem a pressão dos outros passageiros. Bora, motorista, não quero ficar aqui parado. Não tem o respeito por quem é portador de uma necessidade de cidadania. Exatamente. Então, tem muitas vezes que a empresa é culpada por aquilo que ela não tem culpa, mas ela é responsável, ela que contratou o motorista. Então, é ela que tem que responder por aquilo. Então, a gente tem ciência disso e tenta passar isso para o nosso pessoal. Então, a gente passou uma fase de grandes mudanças, agora está numa fase de consolidação dessas mudanças e de aprimoramento. Eu digo que o grosso do trabalho foi feito. A gente tinha um trabalho péssimo que passou para ruim, para regular, e hoje eu te digo, tem muitas linhas em que o serviço está bom mesmo, que eu não tenho mais reclamações há meses de determinadas linhas. E quando tenho, é porque o ônibus enguiçou, ou porque o motorista chegou atrasado no trabalho. Por exemplo, durante a greve dos caminhoneiros, tinha muitos motoristas que vão trabalhar de madrugada em ônibus nossos que usam linhas que estavam paralisadas, ou vão de carro de passeio trabalhar, ou de moto, e estavam sem combustível. Então chegavam atrasados ou nem iam trabalhar. E as pessoas, por que o ônibus de 5 da manhã não chegou aqui? Porque o motorista não veio trabalhar. Era obrigação nossa conseguir o motorista para estar ali. Mas como se as pessoas estavam sem combustível para se deslocar até o trabalho? Porque a gente trabalha com gente também, então essa greve afetou o nosso funcionário também. Companheiro, por conta disso, se observa que a empresa tem criado canais de comunicação com os usuários. Temos. Grupos de WhatsApp, ouvidoria presencial na estação livre, canais de comunicação com a finalidade de, sobretudo, informar. É verdade. O usuário às vezes se confunde e entende que aquelas possibilidades de comunicação são para queixas, reclamações, mas isso... Eu vou te dar tem uma outra... É o caso do WhatsApp. Possibilidade, exatamente. O grupo de WhatsApp ele foi criado para a pessoa que está na rua, esperando o ônibus, saber se o ônibus vai demorar, se não vai, que horas vem. Então ele foi criado só para isso. A pessoa que atende, o que ela sabe fazer? Você pergunta, olha, eu estou na porta da TV Zoom em Olaria e quero ir para o centro. Quando vem o próximo ônibus? Ela vai olhar no mapa do GPS e vai dizer, próximo ônibus é o 525, que chega aí em 2 minutos. Ou que já saiu do ponto final e está próximo do Campo do Friburguense. Do Campo do Friburguense, por exemplo. Então, é para isso que serve. Não é o fórum para debate, porque quem está debatendo ali não é ninguém que vai resolver o problema. Tem uma pessoa ali paga para dar informação. Exato. Então, aonde que é o canal? Vai na ouvidoria, mande um e-mail para ouvidoria@faol.com.br. Você pode repetir? ouvidoria@faol.com.br. Ou ligue para o Fale Ônibus, que é o 0800 886 1000. 0800 886 1000. Que ligue para lá, passe sua reclamação, que a diretoria é que abre essas reclamações, que faz as observações, que responde, que faz tudo isso. Então, a gente tem esse cuidado de
de ouvir o cliente. Muitas vezes não dá para estar respondendo, tem clientes que querem polemizar, que querem ficar discutindo. A gente dá informação, eu agradeço pela reclamação e vamos tomar providência. E tomamos. Mas tem certas coisas, quando reclama, olha, o ônibus tal chegou atrasado. Ele chegou porque o ônibus enguiçou naquele dia. No dia seguinte já não se repete aquilo. Então, a gente tenta informar ao máximo aí a população. Esse Fale Ônibus, né? Fale Ônibus. Ele aceita a ligação de celular? Olha, não sei te dizer, de cabeça agora. Boa pergunta para cair na prova. Não sei te dizer, mas me comprometo a perguntar e te dar informação para você transmitir no próximo programa. Mostrando que aqui não existe pauta combinada. Eu vou pedir ao nosso atento diretor técnico, Marconi JR, se puder gerar para colocar no rodapé, Fale Ônibus, 0800 886 1000. 0800 886 1000. Companheiro, nós estamos na reta final e tem um determinado aspecto que, evidentemente, iremos abordá-lo numa próxima edição, no que se refere à licitação para a prestação desse tipo de serviço em Nova Friburgo. Ou seja, o prazo se esgota agora, proximamente me parece em agosto, e aí já teríamos que estar, inclusive, desenvolvendo etapas relacionadas a essa licitação que é extremamente complexa. Qual é a intenção do atual grupo face a esta nova licitação dos transportes coletivos em Nova Friburgo? Bom, primeiro, a intenção nossa é participar. A responsabilidade toda por elaborar o edital de licitação, por esse processo todo. Só um momento, amigo. Coloca na tela novamente o Fale Ônibus, só para a gente verificar. Ok? Ah, ok. Está corrigindo. Ok. Prossiga. Okay, então prossiga. Aqui, que é bom esse improviso. É lógico, amigo. Aqui... Então, falando, a responsabilidade quem faz, sabe. Da licitação é da prefeitura. Ela que elabora o edital, que vai ver as linhas, vai ver os dados, vai fazer tudo. O nosso interesse é participar do processo. É participar do processo. Participar do processo. Sim. Chegamos aqui já cientes da licitação, que haveria uma renovação, e eu acho que se nós não estivéssemos interessados em continuar prestando serviço, em participar do processo licitatório, em obter sucesso de conseguir renovar essa concessão, não teríamos investido em um ano 36 milhões de reais, não estaríamos colocando ônibus mais novos aqui agora, como já colocamos, não teríamos alugado um terreno para fazer uma garagem de apoio para a questão da manutenção, não estaríamos fazendo os investimentos que nós fizemos. Olha, se vai acabar a concessão e eu não tenho interesse, a gente não tinha nem entrado. Sem dúvida. Na empresa. E se entrou foi para continuar. Lógico, pagamos um preço pelo aprendizado, de conhecer a cidade, as características operacionais. O perfil do usuário. Tudo isso ao longo desse ano. E hoje a gente está plenamente preparado para participar do processo. Amigo, confere. 0800 886 1000. Faltou um zero ali, amigo, no finalzinho. No final do 1000 aí. Por favor. É 1000. Isso. Aqui, de vez em quando, tem essas pegadinhas. Quem sabe faz ao vivo. Ou corrige ao vivo. Ou corrige ao vivo, ou durante a gravação. Então, ou seja, é pretensão nossa do atual grupo participar do processo licitatório. Sem dúvida. A gente quer participar. Agora, um cuidado que tem que se ter sempre na elaboração disso é a questão do contrato. Sim. Que esse processo, ele gera um contrato. Então, esse contrato tem que ser bem elaborado porque acontece o quê? Muitas vezes um contrato que é técnico, que está determinado ali, olha, temos essas condições. Acontece muito como no Rio de Janeiro agora. Existe o contrato. Só que a prefeitura lá não deu aumento de passagem, libera as vans para rodar, deixa tudo do jeito que está. Resultado, hoje tem uma greve na cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Os funcionários estão há 2 anos sem ter aumento de salário. 6 empresas paralisadas. 8 empresas já fecharam. Não, fecharam as portas, hoje tem 8 paralisadas e a coisa só vai de mal a pior. Quer dizer, só para a gente enfocar, 8 empresas já paralisaram as suas atividades. Já. Nos últimos 2 anos foram 8 empresas que paralisaram as atividades. E hoje 6 empresas estão em greve. 6 em greve e outras estão meio paralisadas. Quer dizer, a greve não atingiu completamente. 6 estão completamente paralisadas. Por conta da falta de
de cumprimento do contrato, das regras. Se a gente assina um contrato, eu assino um contrato com você comigo, a gente tem que seguir. Direitos e deveres. Exatamente. Então, isso é um problema que não é de Friburgo, é do país inteiro. É feito o contrato, mas depois, ao longo do contrato, as coisas não andam bem como deveriam. E aí acontece que há uma queda de qualidade do serviço, e aí se imputa geralmente a culpa à empresa, quando muitas vezes, se você analisar, houve um rompimento do contrato, não por parte da empresa, como é o caso do Rio de Janeiro. As empresas não conseguem cumprir, eu vou multar. Mas por que elas não conseguem cumprir o que está previsto em contrato? Então, isso é que tem que ser estudado. E é uma preocupação que está no Brasil todo. E não só no setor de ônibus, em todos os setores aí de concessões. Você, no início do programa, colocou muito bem a questão da concessão. Exato. Então, que horas que você consegue corrigir? Existem cláusulas que mantêm aquele contrato em funcionamento. Então, se o poder concedente muitas vezes não cumpre a parte dele por uma questão política, uma questão ideológica, alguma coisa assim, quebra o outro lado no contrato. Sem dúvida. Então, como é que se reequilibra isso? Então, é preciso ter esse cuidado, né, na licitação que será feita e em todas as outras também. Isso é uma coisa genérica, não é uma coisa específica do contrato do ônibus em Friburgo. É uma questão que está sendo debatida aí pelo país todo. E certamente, por ser uma matéria extremamente técnica e multidisciplinar, a Prefeitura Municipal deve estar tomando todos os cuidados para a elaboração desse edital de licitação, porque é um documento público, ou seja, poderá atrair empresas de qualquer parte do país. Então, as regras têm que ser muito bem definidas, porque uma vez tendo-se a empresa vencedora, ela terá direitos e deveres também de acordo com esse edital que gera um contrato. Tiver no edital ali, exatamente. Companheiro, estamos na reta final, mas eu, me prevalecendo da data de amanhã, 12 de junho, também conhecido como Dia dos Namorados, quero que você faça a sua declaração de amor para a dona Renata Takeda. Olha a câmera que eu falo aqui. Você vai falar para aquela que nesse momento nos privilegia com a sua audiência e lhe encaminho um beijo carinhoso, um abraço fraternal. Minha querida Renata, quero revê-la tão logo seja possível. Se declare para a dona Renata. Renata, eu te amo. Feliz Dia dos Namorados. Agora eu gostaria de ver o apresentador também se justificando. Se declarando? Aqui, se declarando também. Então tá, vou fazê-lo para aquela câmera ali. Também aproveitando o mesmo momento, quero declarar o meu amor de todas as formas para todas as mulheres que merecem o meu amor. Canalha. Assim eu não desagrado nenhuma delas. Mas eu quero novamente declarar o meu amor sincero, honesto, puro a todas as mulheres que merecem o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração e, sobretudo, o meu intenso amor nas mais variadas formas e intensidades. Todas, absolutamente todas, se sintam profundamente amadas por esse apresentador extremamente romântico, companheiro. Olha, só você mesmo para se sair com essa. Aqui, muito legal você ter vindo, cara. É bom tê-lo aqui. Agradeço muito aí pela Além da nossa conversa ser muito tranquila, ser muito fluente, a nossa expressiva e maciça audiência, e você depois confere essa audiência aí. A gente confere muito, Zuri, né? Pelas ruas. As pessoas, eu já dei entrevista para várias TVs, jornais, todo esse período agora eu falei muito, mas é muito interessante. Pô, te vi no Zuri, vi você no Zuri e tal. Exatamente. É o programa que realmente tem a maior repercussão, ou pelo menos que me traz o maior retorno. Isso, mais do que nos gratificar e nos deixar absolutamente felizes, nos compromete. Mas, sobretudo, falando agora na relação com a empresa, de maneira institucional,
A população e os usuários do sistema de transporte coletivo, amigo, se sentem mais do que prestigiados, se sentem respeitados quando você aqui comparece, aborda todos os assuntos que lhes são propostos com tranquilidade, com naturalidade, com franqueza, não se omitindo em qualquer momento. Isso faz muita diferença. O nosso princípio é esse, é o da transparência. Para as pessoas até vendo a gente aqui conversando, de certa forma se divertindo aqui. Sem dúvida. É pela amizade, pelo companheirismo que a gente desenvolveu ao longo desse ano aí. E é uma coisa que eu acho muito importante, mas do mesmo jeito que você, a gente fala bem tudo, mas a seriedade está mantida aqui. A gente está falando de um assunto muito sério, de uma forma bem humorada, descontraída e tudo, que acho que permite. Mas que seja visto que a minha posição formal, que eu sou o diretor da FAO, estou falando com muita seriedade. A gente está brincando aqui, descontraindo, acho que isso é muito bom. É uma boa forma de viver a vida. Você ser sério, ser responsável naquilo que você faz, mas você não precisa ser carrancudo, ser radical, intransigente. Ser aborrecido, não. Eu acho que a gente está aqui para chegar, para esclarecer. Não vou fugir nunca de nenhum assunto, acho que a gente tem que falar sobre tudo. E te agradecer pelo convite, pela amizade sempre. E a gente está aqui à disposição sempre para falar aí da FAO, de Friburgo, que como morador há um ano já de Friburgo aqui. Exatamente. Numa próxima oportunidade da sua produção agrícola. Os ovos que eu trouxe da outra vez aqui repercutiram na rua. Na próxima edição teremos surpresas. Precisamos encerrar aqui definitivamente os nossos trabalhos, que foram, mais uma vez, extremamente benéficos, levando até você informação de utilidade pública nesta área que, por vezes, causa contradição, indignação, revolta, sobretudo pela falta de informação, que é o principal produto que os usuários exigem e têm direito junto às concessionárias de serviços públicos em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.